Renato Gaúcho foi o pior técnico do Flamengo pós Jorge Jesus? Olá, estamos juntos aqui para mais um confronto com você, 1 contra 1. Aqui no corredor estava conversando com o Flávio Prado, que está aqui brilhantemente ao lado de todo mundo aqui no estúdio, e ele estava dizendo que depois do Jorge Jesus, o pior técnico, passaram vários lá, o pior técnico que o Flamengo teve, o pior dos piores, o professor Renato Gaúcho. Né? E aliás, ele tem dado umas pancadas no Renato faz muito tempo, antes mesmo do Renato ser demitido. Essa é a sua postura, Flávio, mais uma vez. Agora nós estamos aqui diante das câmeras. O que você pensa do Renato? Então, o problema todo é que quando o Flamengo perdeu o Jorge Jesus, ele perdeu o técnico que fez o melhor trabalho do século em qualquer time aqui da região. Foi um trabalho espetacular do Jorge Jesus em 2019. E aí ele foi lá para a Europa atrás de alguém que mantivesse o nível do Jorge Jesus. Foi um estudo e pega daqui e entrevista, não sei o que, e trouxe o Domi. O cara é o súdito direto do Guardiola. O Domi estava começando um trabalho, mas não havia paciência porque o Jorge Jesus deixou um trabalho pronto e o estilo do Domi era diferente. Mas pelo menos tinha algum estilo, tinha alguma situação, tinha alguma coisa que ele conseguia trabalhar. Na sequência veio o Rogério Ceni, que também tem uma forma de trabalhar diferente do Jorge Jesus. O comparativo era sempre com o Jorge Jesus. E aí ficava complicado porque o Flamengo, embora ganhando, embora conquistando, não tinha o estilo do Jorge Jesus. E aí traz o Renato, porque o Renato teria o estilo do Jorge Jesus. E aí que é uma piada, né? Porque o Jorge Jesus, embora não seja um técnico de ponta no mundo, é um cara que tem um sistema, é um estudioso, como quase todos os técnicos da Europa. E o Renato é um cara de praia, é um cara que fala para todo mundo que estudar é uma bobagem. E aí o Renato teve sucesso no começo, porque pediu aos jogadores para repetir a metodologia do Jorge Jesus, e com o tempo começou a entrar a metodologia Renato. E aí a coisa virou no que virou, e o Palmeiras acabou envolvendo o Flamengo facilmente pela estratégia do Abel, coisa que o Jorge Jesus faria também no mesmo nível e que o Renato não tinha capacidade para fazer. Olha, eu reconheço que o Renato tem tomado muitas pancadas na sua caminhada pela soltura da língua. Fala muitas coisas que não deveria falar. Depois não dá mais para consertar porque o pessoal coloca o que ele diz dentro de uma caixinha e na hora que precisa, pinça lá e pumba nele. Vou dar um exemplo. Com 200 milhões, eu faço um time imbatível. A cada tropeço do Flamengo, o nego jogava isso no ar. Mas você não falou que com 200 milhões ganhava de todo mundo? E pumba para cima dele. Né? Então, não, entre estudar e ir para a praia, eu vou para a praia. O nego guardou, enquanto ganha tudo bem, quando perde, lembra disso. Mas é um preço que a pessoa paga quando fala coisas que não deve falar, principalmente publicamente, e sabe que pode estar sujeito a ser cobrado lá na frente. Agora, o Renato, o Flávio bate muito nele, mas o Renato, primeiro, não está em discussão o jogador, foi um grande jogador e o Flávio sempre reconheceu isso. Mas como técnico, ganhou dezenas de jogos em competições importantes, Libertadores da América, ficou um tempão aí liderando jogos vencidos, eu não falei ganhando, mas jogos vencidos sob o comando dele. Trabalhou com jogadores importantes, dirigiu times importantes. Será que ele não sabe nada? Eu acho que o Jesus e os outros que passaram depois do Jesus sofreram a mesma coisa. Queda do rendimento dos jogadores, do próprio Flamengo. Digamos assim, um certo incômodo em não ter o professor Jorge Jesus, que, claro, era muito querido pelos jogadores. Então, todo treinador, inclusive o Renato, e qualquer um deles, todo treinador é refém dos atletas. Se eles adotarem, digamos, uma operação padrão ou semi-operação padrão, o cara está ferrado, agora ou um pouquinho lá para frente. E o Flávio mesmo disse, o próximo treinador do Flamengo, que deve ser anunciado nas próximas horas ou daqui a algumas semanas, eu não sei, vai enfrentar um grande drama. De novo a sombra do professor Jorge Jesus, se não for o português, porque estão namorando o português. Que também vai sofrer com a sombra dele. Se ele vier também, ele vai sofrer com a sombra dele, do 2019. O problema todo, Vanderlei, o Renato, você diz, não tem mérito nenhum, tem. Ele é um belo condutor de grupo. Ele sabe trabalhar bem os elencos. Só que ele abdica da tecnologia, da fisiologia, de tudo de moderno que tem. Porque, ele, como ele mesmo fala, ele não estuda. Se ele conseguir levar o grupo com ele, a coisa anda, comandou no Grêmio. Quando ele começa a perder o comando do grupo, é a única arma que ele tem.
Não tem técnica, não tem história. Você olha o time do Palmeiras na final e o primeiro gol claramente é uma jogada pensada. Claramente uma jogada pensada. E o Renato, se olhava para ele, não sabia o que fazer. Sai o Felipe Luiz contundido, bom, agora ele vai criar alguma situação. O Palmeiras envolvendo o time do Flamengo taticamente. Nada, coloca o René. Então, ele só tinha um trunfo a favor dele. E aí pesou decididamente. O Flamengo perdeu a Libertadores, mérito do Palmeiras, é claro, também por falta de treinador. Para fechar esse ponto que o Flávio falou com relação à Libertadores, a gente tem que entender que 2 lances absolutamente não planejados, nem pelo santificado Abel Ferreira, que o Flávio coloca num altar, e nem pelo Renato Gaúcho, que, segundo o Flávio, nunca abriu um livro de futebol na vida. Então, os 2 lances, um foi o Andréas Pereira, que aquilo não está planejado, e o outro foi a aplicação, eu diria, a esperteza, claro, do Daverson, que tem mérito, mas não foi planejado aquilo. Você fica esperto que aquele cara vai escorregar e você pumba! Isso não foi. Mas o vencedor merece aplausos sempre e tem a história para contar. O Flávio me deixa muito irritado, mas eu aceito as suas. Agora o Renato vai demorar um pouquinho para voltar. Contou muita história, foi muito arrogante, narizinho muito empinado. Agora vai ter que se explicar. Ou vai estudar, ou vai demorar muito para voltar a ter um espaço. Embora tenha uma história no futebol, isso eu reconheço. Tem títulos conquistados e como jogador, foi um jogador extraordinário. E como pessoa, é um belo papo. Agora no meu time eu não quero como treinador, não. É bom terminar o programa antes que a gente parta para a pancada. Até a próxima. Tchau.